Fala, quinto ano, boa tarde. Então hoje nós vamos com a língua portuguesa, né? Nós vamos falar sobre preposições. Nós começamos lá na página 58 com duas preposições, o sob, com o B mudo, e o sobre. O sob, nós usamos quando nós queremos dizer que está embaixo de alguma coisa, está sob o estado de alguma coisa, sob a influência de alguma coisa, sob o comando de algo ou alguém. Nós usamos sob. E sobre nós usamos quando nós queremos dizer que está em cima de algo, acima de alguma coisa ou sobre o respeito de algum fato, de alguma coisa. Então, sob e sobre são duas preposições que nós usamos muito no nosso dia a dia, né? Que já está dizendo, ó, as palavras sob e sobre são muito usadas na nossa língua. Então, lá, sob e sobre, elas são preposições antônimas. Uma é o antônimo da outra, tá? Então, apresentam significado oposto. Então, lembrando, sob quer dizer embaixo e sobre quer dizer em cima, tá? Lá. A preposição, elas ligam os termos na oração, criando uma relação entre eles. Como assim, professora? Vamos lá. Olha lá, exemplos. Eu gosto de você. Se eu falasse assim, ó, eu gosto, você, ia ficar sem sentido. Então, a preposição de dá sentido à frase, como eu vou sair com você. Ele chegou de carro. Amanhã vamos de bike. Eu obedeço aqui ó, aos meus avós. Porque se eu falasse, eu obedeço meus avós. Mas a quem eu obedeço, né? Aos meus avós. Eu estudo para ser alguém na vida. Olha lá, o para, né? O para. Ó. Mais exemplos aqui. Meus amigos conversaram, né? Sobre a situação. Tá vendo? Quero pensar com cautela. Ele veio de São Paulo. Então, seja com finalidade. Esse D aqui ó, é a finalidade de onde ele veio. Ou é a origem de onde ele veio. A finalidade aqui seria na parte do estudo, né? A finalidade aqui da preposição é que está indicando que a finalidade que ele quer ser alguém na vida, ele quer estudar para ser alguém na vida. Então tem uma finalidade essa frase, tá? E a preposição aqui também está indicando que tem uma origem, ele veio de algum lugar. Então, lembrando que a preposição, ela tem a função de criar uma ligação entre as palavras nas frases, tá? Olha lá. Então, nós vamos falar também sobre o artigo, né? O artigo. O artigo é a palavra que antecede o substantivo para indicar gênero e número. Então, olha lá, a aula. A aula é um substantivo, beleza? Então, automaticamente, o a é um artigo. O professor, é um substantivo. Então, o é um artigo. O lápis é um substantivo e o é um artigo. A âncora, olha lá, é um substantivo e o a é um artigo. Ele está indicando, né, o substantivo. Ele vem antes do substantivo, o artigo. Então, aí nós temos também o plural deles, né? Os, as.
E também vai aparecer outros tipos de substantivos também. Olha lá, uns, uma e umas. Aqui nós vamos ver outro tipo de artigo também. O definido e o indefinido. O definido é aquele que já está, que mostra o que está acontecendo. Olha lá, o homem, eu sei que é o homem, então já está definido o que é o homem. As cidades, já está definido que são as cidades. Então ele é definido, porque já indica uma definição. Então, olha lá, artigo e substantivo. Artigo e substantivo. O indefinido, ele não há uma definição, porque ó, um homem, que homem é esse? Então aqui, um artigo e um substantivo. Então ele é indefinido. Umas palavras, não está dizendo que é aquela palavra ou uma palavra, são umas palavras. Então não está definido quais são as palavras. Então ele é indefinido. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu peço para que vocês leiam a apostila, tem os textos aí informativos, tá? Existem outros tipos de preposições também, como contra, sem, após, na, com, né? Então eu peço para que vocês estudem a página 58 a 68. Na página 63 tem a hora do texto e da 65 a 68 o diálogo com o texto, tá? Na aula ao vivo nós tiramos as dúvidas e faremos a correção. Um beijo no coração de vocês. Boa semana a todos.